Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 16 de dezembro de 2023, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Quero cumprimentar e mandar aquele super abraço para o Jean de Vitória, Espírito Santo, também para o Ed e Maria da Glória, da paróquia São Sebastião, em Vargem Grande, Rio de Janeiro, Valéria de Brusque, Santa Catarina, o Jefferson Reis de Maricá, Rio de Janeiro, e todos vocês, queridos ouvintes, companhia de todos os dias. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que desponte em nossos corações o esplendor da vossa glória, para que, vencidas as trevas do pecado, a vinda do vosso unigênito revele que somos filhos da luz. Amém. Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos tinham acabado de ver Moisés e Elias diante de Jesus na transfiguração no monte. Mateus capítulo 17. O povo em geral acreditava que Elias tinha que voltar para se preparar para a vinda do reino. O profeta Malaquias dizia: eis que enviarei o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, para que ele converta os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais, para que quando vier não ataque a terra com o extermínio. Malaquias capítulo 3. Os discípulos querem saber o que significa o ensino dos doutores da lei quando dizem que Elias deve vir primeiro? Porque Jesus, o Messias, já estava lá, já tinha chegado e Elias ainda não tinha vindo. Qual é o valor desse ensinamento sobre o retorno de Elias? É o que pergunta no Evangelho de hoje. E Jesus responde: Elias já veio e eles não o reconheceram. Antes, o trataram como queriam. Portanto, o Filho do Homem também terá que sofrer por causa deles. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Naquela situação de dominação romana que desintegrou a convivência clânica e familiar, as pessoas esperavam que Elias voltasse para reconstruir as comunidades, para conduzir o coração dos pais para os filhos, o coração dos filhos para os pais. Esta era a grande esperança do povo. Ainda hoje, reconstruir e refazer o tecido social e a convivência comunitária das famílias é perigoso, porque mina as bases do sistema de dominação. Tem gente que não quer que a família fique em pé. Por esta razão, João Batista foi morto. Ele tinha um projeto de reforma da convivência humana, Lucas capítulo 3. E ele cumpriu a missão de Elias, Lucas capítulo 1. Por isso, ele foi morto. E Jesus continua a mesma missão de João, reconstruir a vida em comunidade. Visto que Deus é Pai, somos todos irmãos e irmãs. Jesus reúne dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo, e lhes dá visibilidade na nova forma de convivência. E por essa razão,
tal como João, ele também foi condenado à morte. Santa Adelaide, amiga de Santo Odilo. Santa Adelaide nasceu em Borgonha, no ano 931. Seu pai era Rodolfo II, rei da Borgonha. Aos 16 anos foi dada em casamento ao rei da Itália, Lotário II. Ele a fez infeliz, mas faleceu 3 anos após o casamento, em 950, após ser envenenado pelo duque Berengário, que queria tomar para si o reino de Lotário. Duque quis obrigar Adelaide a se casar com seu filho, mas ela recusou firmemente. Sendo assim, foi encarcerada a mando de Berengário em um castelo, onde mais tarde conseguiu fugir. Viajou para a Alemanha para pedir o auxílio de Otão I, rei da Alemanha. No Natal de 951, Otão casou-se com Adelaide, sendo em seguida proclamado rei da Itália. Otão reapareceu na Itália 10 anos depois, chamado pelo Papa João XII, após os estados terem sido invadidos. Otão expulsou os invasores e, como recompensa pelo bem feito, recebeu a coroa imperial que tinha usado Carlos Magno. Desse modo nasceu o Sacro Império Romano Germânico, que durou mais de 8 séculos. Adelaide mais uma vez ficou viúva, após a morte de Otão I. Exerceu o poder em nome do filho Otão II, que nesse período ainda era muito novo para assumir o trono. Adelaide governou novamente o império entre os anos 991 a 996, até o neto Otão III assumir o trono. Consagrou os 3 últimos anos de sua vida promovendo o bem da igreja e auxiliando os pobres e necessitados. Refugiada na Borgonha após Otão revoltar-se com Adelaide, conheceu Santo Odilo, com quem espalhou grandes benefícios pelos mosteiros franceses das regiões vizinhas. Uma das principais construções feitas por eles foi o mosteiro de São Martinho de Tours, que acabou sendo destruído após o incêndio. Sentindo o fim de sua vida, Adelaide pediu que a transportasse para o mosteiro de Cels, onde faleceu no dia 16 de dezembro de 999. Entre as grandes mulheres da história do mundo, no primeiro milênio, está Santa Adelaide, exemplo de mãe, princesa, imperatriz, rainha e, sobretudo, cristã. Mesmo tão nobre, soube se igualar aos mais fracos e necessitados. Colocou toda a tua realeza em função daqueles que são os mais nobres para Cristo. Ajudai a crescer em nossos corações o dom da caridade e da generosidade, para que a sociedade cresça em solidariedade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e que Deus te ilumine sempre. Até amanhã.